Hoje vamos explorar um tema intrigante: as teorias de conspiração sobre os ataques de 11 de setembro. Ainda despertando curiosidades anos após o ocorrido, essas teorias levantam questões sobre o incidente. Alguns alegam que há curiosidades não esclarecidas nos relatórios oficiais. Será que o governo esteve envolvido? Buscando respostas, mergulhamos em pesquisas que revelam 5 teorias intrigantes. Prepare-se para uma viagem pela curiosidade enquanto exploramos diferentes perspectivas sobre aquele dia triste e impactante. Falha ao interceptar os aviões sequestrados. Uma pergunta que intriga: por que a força aérea mais poderosa não interveio nos sequestros? Teorias conspiratórias sugerem que Dick Cheney, o então vice-presidente, teria limitado as ações do exército. Mas os relatórios oficiais apresentam outra curiosidade: os sequestros foram excepcionais, com violência a bordo e transponder desligados. Uma pesquisa revela mais detalhes intrigantes. Naquele dia, um exercício militar ocorreria simultaneamente, causando confusão na defesa aérea. A comunicação falhou entre o controle de tráfego civil e militar. A curiosidade se aprofunda com a revelação de que o equipamento militar estava desatualizado, projetado para ameaças de Guerra Fria sobre o oceano. Esses fatores lançam luz sobre as falhas na interceptação. A busca por respostas alimenta nossa curiosidade contínua sobre o 11 de setembro, mostrando como complexas circunstâncias podem afetar eventos cruciais. A queda das Torres Gêmeas. Vamos satisfazer sua curiosidade sobre a queda das Torres Gêmeas. A questão que persiste é: por que o colapso aconteceu tão rapidamente e exatamente dentro de suas próprias pegadas? Teorias conspiratórias sugerem demolições controladas, apontando para a rapidez do evento e os incidentes de curta duração. Algumas pessoas afirmam ter ouvido sons explosivos e objetos sendo projetados das janelas antes da queda. Entretanto, investigações oficiais revelam uma intrigante explicação: os aviões colidiram e danificaram colunas de suporte, deslocando materiais à prova de fogo. Incêndios alimentados por combustível de avião devastaram múltiplos andares, atingindo temperaturas intensas. O calor levou ao enfraquecimento dos pisos e curvaturas das colunas. O peso acumulado tornou-se insustentável para a estrutura. Objetos foram expelidos pelas janelas conforme os andares superiores desabavam. Contrariando a ideia de demolições controladas, tais eventos começam de baixo para cima, diferente do colapso das torres. Não foram encontradas evidências de explosivos nem de ações deliberadas nas colunas ou paredes. A busca por respostas continua, mas as investigações técnicas nos ajudam a compreender como uma combinação complexa de fatores levam a essa tragédia, explicando os mistérios que alimentaram a curiosidade de muitos. O ataque ao Pentágono. Uma pergunta intrigante persiste: como um piloto amador conseguiu realizar uma manobra tão complexa e atingir o quartel-general das Forças Armadas Mundiais sem deixar vestígios? Teorias conspiratórias já sugeriram mísseis ou aeronaves diferentes, mas evidências confirmam que o voo 77 da American Airlines atingiu o edifício. Agora, a discussão foca na dificuldade da manobra. A teoria da conspiração até insinua que o avião estava sob controle do Pentágono, não da Al-Qaeda. Mas os relatórios oficiais apresentam outra narrativa. Destroços, incluindo as caixas pretas, foram catalogados pelo FBI. Embora as primeiras filmagens não mostrem os destroços, vídeos e fotos posteriormente divulgados confirmam o trajeto do avião, evidenciado por portes danificados. Os restos dos passageiros e da tripulação foram identificados por DNA e testemunhas presenciaram o impacto. As investigações abordam a manobra detalhada e as circunstâncias do voo. Nossa busca por respostas é alimentada pela curiosidade incessante, nos conduzindo através dos relatórios oficiais e desvendando os mistérios que cercam esse evento impactante. O quarto avião, voo 93 da United Airlines. Por que a queda de um Shanksville, Pensilvânia, foi tão limitada, com destroços pouco visíveis? Teorias conspiratórias sugerem um míssil e desintegração no ar, espalhando detritos amplamente. Relatórios oficiais oferecem uma perspectiva diferente.
Fotografias mostram destroços claros e um gravador de voz de cabine confirmam a revolta dos passageiros contra os sequestradores, que deliberadamente derrubaram o avião. As ideias iniciais de destroços espalhados por quilômetros foram desmentidas com apenas papéis e isolamento sendo levados pelo vento por cerca de 2 quilômetros. Uma teoria confundida surgiu de uma citação incorreta do médico legista local, Wally Miller. Embora ele tenha declarado que não encontrou corpos, também enfatizou que estava lidando com as consequências de um acidente aéreo e reconheceu a necessidade de um grande funeral para as vítimas. Vale ressaltar que o exército nega ter ordenado a derrubada do avião comercial. A curiosidade sobre o voo 93 nos leva por um caminho de investigação complexo, expondo detalhes que moldaram um evento trágico e desafiaram teorias conspiratórias. O colapso do edifício 7 do World Trade Center. A pergunta intriga: como um arranha-céu não atingido por um avião desmoronou tão rapidamente e simetricamente, desafiando os padrões de incêndios? Sim, foram 3 torres que caíram e não 2, como muitos pensam. Teorias conspiratórias mencionam demolições controladas envolvendo explosivos e materiais inflamáveis. Inicialmente, a atenção concentrou-se nas palavras de Larry Silverstein, dono do prédio, interpretadas como alusão à demolição. Agora a velocidade da queda chama a atenção. Cientistas céticos investigaram amostras de poeira do Marco Zero, alegando ter encontrado material térmico. A teoria expande para toneladas de explosivos nos prédios, não apenas no World Trade Center, mas também nas Torres Gêmeas. Relatórios oficiais contestam essas afirmações. Uma extensa investigação atribui o colapso a incêndios incontroláveis, durando 7 horas após o colapso da Torre Norte. Danos nos encanamentos de emergência agravam a situação. Não há evidências de explosivos nem de explosões típicas de demolições controladas. O material térmico descoberto na poeira encontra explicação em componentes comuns. Evidências mais abrangentes não corroboram explosivos, de acordo com relatórios do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos e da RJ Lee. A busca por respostas revela a complexidade do colapso do edifício 7, explorando detalhes que desafiam as teorias conspiratórias e aprofundam nossas compreensões dos eventos trágicos daquele dia. Os atentados de 11 de setembro em 2001 nos deixaram cerca de 3.000 mortos nos Estados Unidos. E quem foi o responsável pelos ataques? Quem era Osama Bin Laden? Osama Bin Laden foi um homem que se tornou famoso por ser líder de um grupo chamado Al-Qaeda. Bin Laden acreditava em ideias extremistas e usou a religião como justificativa para suas ações violentas. Ele é mais conhecido por ser o cérebro por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde aviões foram usados para destruir prédios importantes em Nova York e Washington, causando a morte de milhares de pessoas. Bin Laden acreditava que os Estados Unidos eram inimigos do Islã e queriam lutar contra eles. Isso o levou a planejar vários ataques terroristas em todo o mundo. Depois dos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos começaram uma busca intensa por ele. Finalmente, em 2011, as forças americanas conseguiram encontrá-lo no Paquistão e tiraram sua vida. Osama Bin Laden é lembrado como um dos terroristas mais perigosos e notórios da história recente. Seus atos tiveram um impacto profundo nas políticas globais de segurança e nas relações internacionais. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?